Bom, retornando ao nossa segunda etapa, segunda parte da aula de hoje, havíamos falado do mal de Parkinson. Ainda sobre o mal de Parkinson, além desse foco, né, que foi falado sobre a produção de dopamina e as conectividades entre a cóclea e o tálamo, né, e as demais estruturas do cérebro, também tem outros focos, né? Um dos focos fala sobre o meridiano do estômago. É um meridiano que é tratado, estudado na medicina chinesa. E se verifica, então, que esse meridiano, ele começa na têmpora, né? Ao lado do cérebro, e desce na lateral do rosto, passa então pelo estômago e subdivide nas duas extremidades da perna, em cada perna. É tratado também em outro foco, né? Foi verificado isso em algumas leituras que eu fiz no livro do Vórtice, né, que trata, né, dos artigos do jornal sobre o magnetismo. Então, alguns pesquisadores estão também tratando o mal de Parkinson por meio do tratamento desse meridiano, né, do estômago tratado na medicina chinesa. Porque se verificou que mais de 90% dos pacientes, eles haviam se queixado de um problema no pé, né, ou na perna, alguma agressão, alguma queda, né, que ocasionou uma lesão na perna ou no pé, e que isso, então, dificultava, né, o circuito dos fluidos nesse meridiano do estômago. Isso eu estou trazendo só para atentar que existem vários focos, né, que poderiam nos auxiliar a fazer um protocolo no tratamento de determinada patologia. Podemos também fazer mais, podemos reunir todos esses focos em um só protocolo. Isso, né, adiantaria, avançaria no tratamento, né, e no restabelecimento mais rápido do paciente do mal de Parkinson, nesse caso. Vamos, então, ao Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né, que causa perda de memória de curto prazo, né? Foi verificado em algumas pesquisas que há uma falta de acetilcolina e glutamato nas sinapses nervosas, que são aqueles que fazem a conexão entre uma e outra célula, né, nervosa. Essa sinapse, então, ela faz a comunicação entre os neurônios, né, e a acetilcolina, ela é referente à atenção, aprendizado e à memória, né, e o glutamato ao aprendizado e memória de curto prazo. O tratamento magnético, então, para o Alzheimer. Oração, né, a relação magnética com o assistido, o tato magnético. A primeira etapa seria os concentrados ativantes no coronário, com o comando mental para desfazer as placas de proteína beta-amiloide e de proteína tau, dispersivos no coronário. Concentrado ativante no coronário, agora com o comando para regularizar a produção de acetilcolina, dispersivos. Terceira etapa, concentrados ativantes no cérebro, seguidos de dispersivos. A quarta etapa, então, seria concentrados ativantes na medula cervical, seguido de dispersivos. Quinta etapa, concentrados ativantes no coronário, dispersivos, e a sexta etapa, bastante dispersivos transversais no coronário. Então, longitudinais gerais em camada e perpendiculares gerais em camada. Esse, então, é o tratamento do Alzheimer, né? Então, só lembrando, devemos
pesquisar sobre a doença, devemos saber qual é a causa da doença, né, o que causa, né, aquela patologia, né, no paciente, e a partir daí fazermos protocolos, né, locais, né, pontuais, com os comandos corretos para nos auxiliar no rápido restabelecimento, né, do paciente. Bom, esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa progressiva dos neurônios, né, motores no cérebro e na medula espinhal. Então, causa a perda excessiva da força e a atrofia muscular. A causa são desconhecidas. Aí, como tratar, né? O tratamento magnético é um tratamento até bem extenso e muito detalhado. É por isso que eu não trouxe aqui, para não trazer mais, confundir mais, né, do que nós vimos. Porque é um tratamento, né, até muito específico. Ele vai estar na página 344 a 348 do livro, né, Magnetismo Humano, do Jacob Mello. Esclerose múltipla, agora sim, né, é uma doença autoimune, potencialmente debilitante, afeta o cérebro, os nervos ópticos e a medula espinhal. O tratamento também é um tratamento pouco específico, que está no livro também de Jacob Mello, as páginas 348 a 349. Pelos mesmos motivos, nós não vamos trazer aqui o tratamento, que é bem detalhado e extenso, né, que talvez ia mais nos confundir, né, do que nos ensinar. Mas aí eu peço para os irmãos lerem essa parte do capítulo 8º, é bem interessante, para termos uma ideia de que os tratamentos, né, os protocolos são variados, né, e podem ser diversificados, né, para cada uma das patologias. Bom, o livro 8º trata de vários temas, né, são complementos valiosos, e um dos temas é da mediunidade, né, o magnetismo e a mediunidade. Né, os espíritos, eles nos influenciam a vida toda, né, então somos influenciados constantemente pelos espíritos, né, e a prece que é feita no início do tratamento, ela é que não uma evocação para que os espíritos magnetizadores nos auxiliem, né, no tratamento, naquele tratamento, né? Então, é por isso que é recomendado sempre no início da sessão essa oração, né? Para que os espíritos, então, nos auxiliem, né, no foco, né, potencializando e direcionando os nossos fluidos no tratamento do irmão. Deve-se conhecer, é claro, né, os princípios, né, e aplicar as técnicas do magnetismo, e devemos ter, sobretudo, um elevado padrão moral, né, para que os bons espíritos nos acheguem e nos auxiliem, né, e evitando, então, uma sintonia com os espíritos imperfeitos, que podem atrapalhar, né, o tratamento do magnetismo. O magnetismo é obsessão. A obsessão, então, seria subjugar, quer dizer, seria colocar sobre uma mal influência de um espírito, né, uma influência má de um espírito, né, menos esclarecido, a pessoa, né? Isso vai agredir tanto a moral, né, vai atingir tanto a moral quanto o corporal da pessoa. A subjugação, então, é o jugo, né, de um espírito, é estar sobre o jugo de um espírito. A subjugação moral, corporal, na subjugação corporal é necessária a intervenção de terceiro, ou pelo magnetismo ou pelo império da vontade.
nessa subjugação corporal, né, que é um tipo de obsessão que é feita, né, o obsidiado ele não tem a força fluídica necessária para se livrar, né, do obsessor. E nesse caso, então, aqueles fluidos que serão doados no tratamento, ele auxilia, né, esse rompimento do liame, né, dessa ligação do paciente com o espírito que está obsidiando. O magnetismo, né, na obsessão, ainda, fala o quanto ele pode ser utilizado nas reuniões mediúnicas, né, em apoio aos médios. Né. É feito sempre quando há uma desestabilização do médio, dispersivos, né, cruzados no humeral, no laringe e no frontal, porque são esses que nos ligam mais ao plano espiritual, né? O coração, lembrando que os que estão acima do coração, os 3 acima do coração, né, do coronário, o frontal e o laríngeo, né, são os que nos ligam ao plano espiritual. Então, são esses que são mais focados na hora do auxílio do irmão que está necessitando ser estabilizado ali, principalmente uma reunião mediúnica. Então, trata-se do humeral, né, o laríngeo e o frontal. Para facilitar as comunicações, uma reunião mediúnica, né, se usa muitos concentrados com posição circulares, né, e longitudinais curtos e lentos, para auxiliar o irmão ali que está em dificuldade de se conectar e ajudar um espírito necessitado a se comunicar. Agora, para desembaraçar as comunicações, né, ou mesmo alguns resquícios de fluido denso deixado, né, pelo espírito comunicante, se faz dispersivos transversais. E, ao final, né, sempre dispersivos longitudinais gerais, né, e, em casos muito sérios, né, se faz os perpendiculares até os pés. Então, isso, magnetismo usado no caso de obsessão, né, ou de dificuldade de médiuns, né, quando no exercício, em reuniões mediúnicas. O Jacó também trata sobre o magnetismo e o sexo, o quanto é influenciável, né, a prática sexual no magnetizador ao fazer o tratamento do seu assistido, né? Se a frequência sexual é influenciadora ou não, né, dos fluidos que estarão sendo doados. Estarão sendo doados menos fluidos, mais fluidos, né, mais fluidos deletérios por conta de um sexo, né, descompromissado, ou menos, né, ou menos fluidos salutares por conta disso. Então, são questionamentos que o Jacó traz no livro, que ainda seriam necessários, né, pesquisa para isso. Né, e aí seriam questionários, né, vários questionários para se verificar a influência da prática sexual no tratamento do magnetismo e saber se isso importa ou não. Né? Lembrando sempre que, no caso de Divaldo, né, e Chico, eles usavam essa energia do genésico dele, no centro genésico dele, para outras, né, atribuições no seu corpo, para a restauração da sua saúde e até mesmo para auxiliar no pleno restabelecimento, né, em alguns casos de necessidade própria. Bom, isso é um caso, é algo que ainda a ser pesquisado, né, quanto à influência sexual, né, a influência da prática sexual, né, no magnetismo, no tratamento do magnetismo. Relacionamento e magnetismo, né? O quanto é interessante, né, nós pensarmos que todos os nossos relacionamentos, né, há uma troca de fluidos, né?
numa conversa descompromissada com um amigo, com um ente querido, ou até mesmo com pessoas que não nos são afins, né? Há uma troca de fluidos ali que não são, na maioria das vezes, percebida. Na questão 388 do Livro dos Espíritos, né, ele fala que a pergunta é: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeitos de uma certa relação de simpatia? Né? O quanto o magnetismo, né, nos traz a importância do magnetismo, né, nas nossas relações, que até o acaso, né, os encontros acasos, são causados pela força magnética, né, que nós temos. Ele fala, então, entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. O magnetismo, então, é o piloto da ciência que trata dos relacionamentos humanos. O quanto o magnetismo é importante nos nossos relacionamentos, né? Mesmo os relacionamentos domésticos, quanto os relacionamentos, né, profissionais e até mesmo das amizades que nós temos. Antipatia magnética, quando pode acontecer entre relacionamentos conjugais, relacionamentos do trabalho ou outros lugares em que a presença são constantes, né, são frequentes. Nos relacionamentos conjugais, quando há caso de antagonismo fluídico, ou seja, a antipatia, pode ocorrer, né? Então, nisso, Jacó até faz um protocolo que pode ser feito entre os casais, né? Para que essa sintonia retorne, essa simpatia, né, fluídica retorne entre os casais. E haja, então, um ajuste dos seus campos fluídicos, né? Então, a ação, ele coloca em uma ação dispersiva de dupla mão, né? Ou seja, o esposo vai fazer na esposa, né? A esposa depois retribui ao esposo, né? E assim os cônjuges, eles mantêm, eles ajustam o seu campo fluídico e auxiliam isso no seu relacionamento. Então, dispersivos longitudinais gerais na parte dorsal e frontal, ativantes e calmantes, ou seja, em camadas, da cabeça aos pés. Bom, ele aconselha aqui de 10 a 15 minutos. Então, são bastante dispersivos, tanto na parte, né, das costas, quanto na parte da frente do cônjuge, né? Isso de 3 vezes por semana, né? E ele acredita que dentro de um mês esse ajuste já se vê notável entre, né, o casal, e há uma simpatia, a simpatia é retomada, então. Os campos fluídicos antagônicos entre pessoas que não se permitem liberdade de aproximação, né? Criatividade para que pelo menos um tome atitudes dispersivas. Sopros frios são aconselháveis, olhares de aceitação, evitar pensar negativamente sobre o outro, emitir ondas de simpatia e orar por quem não nos afinamos. Por vezes nós temos dentro da própria família, ou mesmo colegas de trabalho, ou locais que frequentamos, né, com assiduidade, né, pessoas que não nos são, né, afins, né, são pessoas antagônicas, são pessoas que nos são antipáticas, né, magneticamente falando, né, nos trazem repulsa. E nisso, então, relembramos um dos conselhos do Mestre Jesus, né? Oremos pelos nossos inimigos, né? Então, é o que ele fala aqui, de orar por aquelas pessoas, né? E se nós não temos a proximidade, a liberdade de fazermos dispersivos na pessoa, né? Que possamos fazer de longe, com sopro frio, ou olhar de aceitação, a magnetização através do olhar, né? Evitar pensamentos negativos para o outro, ou seja, um comando mental que seja compatível com uma busca da simpatia para com o outro, né? Emitindo sempre ondas de simpatia. Bom,
mais um complemento falando sobre o sonambulismo. Né? Allan Kardec, ele estudou o magnetismo e o sonambulismo por 35 anos. Marquês de Puységur, ele foi o pai do sonambulismo. E Deleuze usava o sonambulismo também, todos eles magnetizadores. Né? Agora, mais atual, Adilson Mota, ele estuda também o sonambulismo. O que seria o sonambulismo? Seria aquele desprendimento fácil do perispírito, né, do corpo. Por vezes, quando nós estamos no meio de uma sessão de magnetismo, né, nós verificamos que o nosso paciente, né, não está ali. Né, ele simplesmente está ausente. Você está trabalhando ali, né, mas ele, né, ou não só dormiu, mas ele simplesmente, como nós falamos no nosso popular, ele viajou para um lugar que até ele talvez não relembre, mas algumas vezes a pessoa fala que estava num local muito bom. Ele, além do jornal Vórtice, ele também tem que pode ser baixado, um pequeno livrete, né, um livro pequeno sobre o sonambulismo no magnetismo. Então, desenvolvendo o sonambulismo. Posteriormente, vou passar, então, o link do site, onde pode ser baixado, né, sobre o sonambulismo sendo provocado pelo magnetismo. O sonambulismo pode ser natural, mas também pode ser provocado pelo magnetismo. E isso é utilizado até para auxiliar no tratamento, né, de um outro irmão ou do próprio irmão. E algumas vezes até médios, né, auxiliam o magnetizador com outras técnicas que não são ainda, né, registradas em livros, né, ou outras doutrinas sobre o magnetismo. Bom, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 155, nos fala que, para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Por vezes, então, pelo sonambulismo, ou seja, o desprendimento do perispírito do corpo e a liberdade que o assistido, né, toma naquele momento, né, ele podendo exteriorizar, podendo se comunicar, né, fica muito mais fácil ele se ver livre das amarras do corpo e consegue, então, até exteriorizar situações que nos são encobertas, nos facilitando ao foco correto no tratamento pelo magnetismo, naquele momento. Memória magnética. A memória magnética, segundo o Jacó, é a lembrança do que foi feito numa sessão magnética. O magnetizador, ao fazer todos os procedimentos, às vezes o procedimento não é um procedimento que está em protocolo, ou está registrado em alguma coisa, mas é um procedimento que foi intuído, né, e o magnetizador seguiu cada um dos movimentos, e ele consegue, então, pela memória magnética, reter isso, né, por dias, semanas. Mas tem outros tantos que não conseguem, né, e é interessante que o próprio Jacó se revela que ele não tem essa memória magnética. Por isso que, ao fazer o tratamento, né, o próprio Jacó, ele prefere já registrar para não perder o que foi as manobras que foram feitas durante o tratamento do magnetismo, naquele momento. Isso tudo porque o magnetizador, quando se está em uma sessão, ele, de certa forma, fica em transe, ele fala em semitranse, né? Ele está ali fazendo, mas está quase que conectado com o espírito que auxilia, o espírito magnetizador, o espírito de luz, né, o bom espírito que nos auxilia naquele momento. Ele fica tão conectado com os comandos que o espírito possa nos intuir, né, que pode entrar no semitranse e a memória magnética ser um pouco afetada. Para os que não se lembram, ele fala, né, que é o caso dele, né, ele recomenda anotar tudo logo após a sessão,
né, o tempo de atendimento, as técnicas e as sensações também de cada sessão, em cada sessão. Bom, sobre as pesquisas, como nós falamos, as pesquisas são poucas, né? Isso dificulta o avanço do magnetismo. Né? As pesquisas precisam ter um método científico, né? Precisa ter uma objetividade e uma definição de estratégia. Isso envolve o aspecto financeiro, que dificulta, né, a realização das pesquisas, né, porque é feita, na maioria das vezes, o magnetismo é feito de forma voluntária, né, e a busca de recursos, a captação, ou mesmo coligações com as instituições, não é tão fácil, né. Às vezes, fala-se também sobre manter pacientes magnetizadores, né? No meio do tratamento, é comum nós vermos que pacientes são, né, depois de uma certa melhora, eles desistem do tratamento, né? E, às vezes, também até a inconstância de certos magnetizadores que estão naquele paciente, né, dificulta que o tratamento prossiga também, né? Magnetizadores e pacientes que não se seguem as recomendações dadas, né, tanto pela equipe quanto pelo próprio magnetizador ao paciente, né, os magnetizadores inconstantes, tudo isso vai dificultando cada vez mais o avanço, né, daquele tratamento que está sendo feito. Uma boa equipe também, né? A ausência de uma boa equipe, isso dificulta o tratamento do magnetismo, né? E o coordenador da equipe, ele deve sempre, além de estimular, né, cada um, ele deve evitar que haja milindres, né? Que haja qualquer detalhes que venham a dificultar a harmonização do grupo, né? E também os próprios entrevistadores. Nós vemos que deve haver entrevista, né, tanto a inicial quanto a semanal, a cada retorno do paciente, e isso dificulta também, é uma das dificuldades que o Jacó aponta no tratamento do magnetismo. O falseamento de respostas também, às vezes na própria entrevista vem respostas que não são verdadeiras, que isso dificulta, né, o tratamento, né? O próprio entrevistado, ele tenta minimizar, né, a situação, né, faltando então entrevistadores preparados para conseguir buscar uma resposta verdadeira sobre o tratamento que está sendo feito, né, uma resposta do próprio paciente pelo tratamento que está sendo feito. Como se sente após o atendimento, né, se a pessoa tem usado água magnetizada, né, tudo isso é interessante para que se tenha uma resposta do tratamento, né, do próprio assistido, de como o tratamento está sendo evoluído ou não, se pode ser melhorado ou não, né. Então, falta uma aptidão, né, do entrevistador para buscar as respostas verdadeiras para auxiliar nesse tratamento. As amostragens também, né, ainda como parte da pesquisa, né, é difícil que uma ciência progrida, né, sem pesquisa, né, sem investigação, sem retorno. E aí dificulta isso traz um lento avanço do magnetismo. O duplo cego, que seria o tato magnético, né, o desenvolvimento do tato magnético, né? O magnetizador, o Jacó, ele faz o seguinte, lá no Centro Leão, o magnetizador não tem acesso à ficha do paciente, ou seja, ele faz uma varredura, né, um escaneamento do paciente de uma forma que ele não saiba de antemão, né, previamente, qual a patologia a ser tratada, e ali ele vai buscando, né, no paciente os pontos que estão precisando ser tratados, os pontos dos centros vitais ou mesmo de órgãos ou parte do corpo. E nesse duplo cego, que é aplicado lá no Leão, há um certo esforço do magnetizador em
conseguir detectar, né, desarmonização no assistido e fazer o tratamento. E nisso, então, o magnetizador faz, depois do tratamento, ele faz as suas anotações, né, de sensações, do que foi as manobras, né, as técnicas que foram usadas, e depois, então, isso é confrontado com a ficha inicial do trabalhador. Isso ajuda muito no desenvolvimento do tato magnético, né? Mas é uma técnica que o Jacó adota, que nos centros, né, nas casas, podem ser também feitas para ajudar na evolução do tato magnético dos magnetizadores. Também tem o placebo, né, que aí o magnetizador, dois pacientes, né, com a mesma patologia, um é feito o protocolo correto e outro é feito um outro protocolo que não vai surtir tanto efeito, né, e depois se verifica, né, se compara entre os dois, né, qual foi a reação. E às vezes pode até ter uma surpresa, mas esse também é um método que é usado para verificar se aquele protocolo está sendo, né, está sendo útil, está tendo efetividade no tratamento. As fichas de controle, né, necessária ficha de controle para a entrevista, os exames, né, os exames feitos antes, durante, após o tratamento. Né, exemplo, ele fala exemplo da depressão. Guarda relação com fatores que afetam o centro esplênico, o alcoolismo ou outros problemas hepáticos, dengue, o uso regular de paracetamol. Então, tudo isso nós colocamos na ficha, né? Se a pessoa chega com a queixa de depressão, né? É interessante que nós verifiquemos se essa depressão, né, não está ligada a algum alcoolismo, né? Algo que tenha, né, afetado o fígado, ou mesmo consequência de doenças como dengue, malária, ou mesmo o uso de remédio como paracetamol, né, que podem afetar o fígado, e isso trazer essa depressão, que é a queixa principal do paciente. Então, essas fichas de controle são muito importantes no tratamento, né? E temos um banco de dados, né, desses pacientes, né, com as suas respectivas fichas de controle. Bom, ele fala também de experiências com sementes e outros, né? As sementes tanto para germinar, crescer e frutificar. Usa também a água magnetizada, né? Aplicação tanto direta nas plantas, quanto elas sendo regadas através de água previamente magnetizada, né? Ele fala também na magnetização de carne, ovos, né, verduras, para que eles fiquem mais tempo, não entrem em degradação, né, em podridão, né, mais rápido, e que eles fiquem, né, saudáveis, digamos assim, para o consumo, ou seja, próprios para o consumo, né, por mais tempo. Né? Ele também fala sobre essas experiências que são feitas com a doação de fluidos, né, em plantas, em sementes, mas também no alimento e na bebida. Né? E isso foi a aula de hoje. O capítulo 8 encerramos, então, o próximo capítulo vai tratar sobre o TEA, né, transtorno do espectro autista, e seremos, então, agraciados, eu acho que pelo Osmar dessa vez, né, Osmar? Tudo bem, Osmar? Você está por aí? Sim, estamos na linha. Com certeza, Rogério. Podemos Muito abrir bom. Perguntas, né, Osmar? Sim, vamos abrir. Uhum. Está aberto aí, podem abrir o microfone e fazer perguntas, observações sobre o que foi falado hoje, na primeira e na segunda parte. Isso, temos alguns minutinhos ainda. Osmar, já adiantando, podemos verificar quanto às aulas, às práticas, né? Você já tem uma ideia de quando podem ser feitas essas práticas?
Sim, vamos conversar com o pessoal de Ji-Paraná, de Ouro Preto e Jaru, para marcarmos um final de semana, geralmente um domingo, para nos reunirmos presencialmente e podermos exercitar aí a parte prática. Isso vamos fazer em breve. Muito bom. Agora, perguntas, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta. Bom dia. Jennifer, bom dia. Jennifer de Ouro Preto. Doutor Osmar, então, vendo a aula que foi dada pelo nosso amigo Rogério, ele falou aí, né, sobre a técnica, como que se aplica no Parkinson, como que se aplica no Alzheimer. O ideal é a gente ter tudo anotadinho lá na hora, porque pelo que eu vi, cada doença tem uma técnica, né? Boa essa observação sua, Jennifer. Na realidade, é assim. Lógico que nós não vamos conseguir dominar todas as técnicas tão rapidamente. Então, é possível que se faça uma cola, ou seja, se imprima e tenha à disposição, ou no celular, ou no papel, e possa ter um auxiliar do magnetizador na sala do magnetismo, e isso é importante fazer. E é possível, não há nenhum problema, porque uma sessão de magnetismo é igual a uma sessão de fisioterapia ou outra terapia. Então, pode ter um auxiliar, e o Rogério pode falar nisso, que ele já fez esse tipo de magnetismo aí com auxiliar, falando, bom, agora nós vamos fazer perpendicular, da cabeça aos pés, agora vamos fazer longitudinal, agora vamos fazer isso. E aí vai falando passo a passo e o magnetizador vai executando. E a outra coisa, assim, você pega um paciente, por exemplo, com Alzheimer, e você fala, puxa vida, não sei fazer nada para Alzheimer. Você faz o magnetismo simples, aquela magnetização simples, a básica, tem um slide sobre isso, eu vou até mandar no grupo esse slide. Quando você não souber nada, ou o que fazer, faça ela. E aí você não vai errar. E aí você estuda o caso para a semana seguinte. Essa é uma outra questão que a gente vai elaborar aí um projeto do magnetizador, pegar um paciente, um assistido, e dar uma sequência nele, fazendo as magnetizações semanais, o mesmo magnetizador. Porque aí ele tem tempo de estudar durante a semana e aprofundar aí a sua capacidade de aplicar a técnica para aquele tipo de doença. Mas isso é possível sim, Jennifer, e podemos fazer, não há nenhum problema. Tudo bem, Jennifer? Opa, desculpa. Tudo bem, obrigada, doutor Osmar. Certinho, entendi. Tranquilo. Só tira o doutor Osmar. O Haroldo perguntou sobre o tratamento de furúnculo, né, pelo magnetismo, né? A gente falou sobre a necessidade de focar muito no laríngeo, que ele auxilia na cicatrização desses furúnculos. Mas ele lembra que pergunta-se pacientes que são recorrentes a essa enfermidade, né? Então, aí teria que se investigar também, né, além do corpo físico, né, como está o emocional dessa pessoa, porque nós lembramos que a pele, uma das emoções que são afligidoras, digamos, de doenças, né, causadoras de doenças na pele, é a rejeição, né, na maioria das vezes a rejeição paterna. Então, é interessante verificarmos isso também, né, sobre, além claro, da parte física, né, a parte emocional do paciente, sobre a recorrência dessas enfermidades depois de tratadas pelo magnetismo. E o sistema imunológico, porque na furunculose,
tem muito a ver com o sistema imunológico, que permite a entrada de bactérias através da camada da pele, né, que é uma camada protetora, e que aí essas bactérias conseguem a penetração e desenvolver aí a formação dessa secreção desse pus, que depois tem que vir se exteriorizar. Bem lembrado. Mas é uma boa, e a gente às vezes não vê, mas cada magnetizador vai pegar o seu paciente, vai aplicar as técnicas, e por isso que ele fala para ver o resultado. Porque se você pega um paciente e trata ele bem, de furunculose, ele melhorou bem, aí alguém, mas o que você fez com o paciente? Quais foram as técnicas? Quantas semanas levou para que ele ficasse bem? Teve recidiva posterior? Não teve. Então, tudo isso auxilia o magnetizador e o magnetismo a melhorar a sua aplicação por outros magnetizadores. Mais alguns minutinhos, terminou o nosso tempo, viu, pessoal? Quem precisar sair e quiser sair, fiquem à vontade. E quem quiser continuar, nós estamos aqui à disposição, eu e o Rogério, para alguns esclarecimentos a mais. Encerrando. Caramba. Encerrando aqui. Acabou minha bateria? Ah, certo. O João perguntando sobre... Opa, o João colocando no chat sobre o pensamento, né, que se auxilia na produção de dopamina. Nós vimos que do tratamento, né, do mal de Parkinson, não foi do mal de Parkinson, foi da outra, né? Foi do Alzheimer. É necessário que o nosso comando mental seja para aumentar a dopamina. Então, o magnetizador tem que fazer a tarefa de casa, que é estudar a patologia, às vezes estudar até as estruturas, né, do cérebro, estudar também as estruturas das células nervosas, né, e saber como essa dopamina é produzida no cérebro, como essa dopamina age no cérebro. Isso auxilia muito né, no comando mental, porque daí se você já tem, né, já sabe como é que é a estrutura do cérebro, viu uma fotografia, viu uma gravura do cérebro, né? Você tem que ter todo o cuidado ali, lembrando que são estruturas sensíveis, assim como o olho é sensível, não é interessante aplicar muito, né, muito fluidos ali, né? Então, são fluidos leves, são fluidos mais com comandos assertivos do que é necessário que os fluidos obedeçam, né? Agora, estou falando do mal de Parkinson, é verdade, mal de Parkinson também. Então, o uso do reiki, né, e do magnetismo é sempre assim, a gente sempre, eu também sou reikiano, né, e agora magnetizador também, e a gente sempre faz uma coisa e outra, né, a gente sempre, às vezes, prefere, às vezes, usar uma técnica do que outra em determinados momentos, ou na mesma sessão, mistura as duas, não há problema nenhum. Todas são técnicas de imposição de mãos, né, com transferência de fluidos ali para o tratamento da patologia pelo assistido. Então, o comando mental é necessário, sim, para que haja, né, um bom aproveitamento dos fluidos que estão sendo doados, que eles obedeçam, e pela criação fluídica, né, nós, pelo pensamento, façamos o aumento da produção de dopamina e o auxílio, né, no tratamento daquela enfermidade. Opa, mais alguém? O Osmar, acho que teve a bateria encerrada ali do celular.
Bom, vamos encerrar então, agradecendo a Deus por essa oportunidade de aprendizado, de nos aprimorarmos para transmitir aos assistidos o amor do Pai por meio de nós, instrumentos deste amor divino. Abençoai-nos, Senhor, no domingo, abençoai, Senhor, as reuniões de família, os nossos passeios, nosso descanso nesse domingo, e que possamos, Senhor, ter uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, uma semana que nos traga, meu Senhor e meu Deus, a produtividade espiritual que tantos esperamos. Que sejam tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai de poder e misericórdia. Assim seja. Irmãos, agradeço então a todos a participação. Opa, a Márcia falou alguma coisa aqui, desculpe, Márcia. Lembrando que a estimulação para a liberação de dopamina inclui exercícios físicos regulares, sono adequado, meditação, exposição solar, exposição à luz solar, alimentação rica em tirosina, peixes, ovos, frango, semente e feijão. É muito interessante sabermos disso, Márcia, porque aí nós conseguimos orientar o paciente, claro, questionando a respeito disso, né? Se ele está realmente cumprindo essa responsabilidade, essa obrigação dele, né? Porque além do magnetismo, ele também tem que fazer a tarefa de casa dele, né? Ele tem que fazer fazer toda essa higiene do sono, né? Os exercícios físicos, para poder, então, termos a resposta cada vez melhor. Obrigado pela participação, Márcia. O Rogério, não tem a previsão não, né, para aula prática? Não, ainda não. Opa, o Osmar voltou. Osmar, então, pode ter? Osmar, você tem alguma... Aula prática, você diz aonde? De Paraná, Ouro Preto ou Jaru? Não, se tem previsão para aula prática desse grupo que está em estudo. Tem. Durante o próximo mês, nós vamos estar em Jaru no dia 9, para participar lá de um evento espírita, não de magnetismo, e vamos já combinar com o pessoal de Jaru. De Ji-Paraná, nós vamos marcar para agosto agora ou setembro, um domingo. Vamos usar o dia todo, porque não temos feriado. O ideal seria fazer num feriado, mas não temos. Então, vamos fazer num domingo. Vamos marcar Ji-Paraná, Ouro Preto e Jaru. Agora, quem é de Ji-Paraná, caso queira assistir às reuniões de magnetização no sábado, estão convidados, tá? Podem vir e ficar como assistente, vendo os magnetizadores trabalharem. Viu, Márcia? É a Márcia que perguntou, de onde, Márcia? Não, é a Jennifer, no caso. A Jennifer que perguntou. Isso. Ok. Mais alguém? Está tranquilo, o pessoal está com fome já, Osmar. Então, ok, também já passamos 10 minutos. Tranquilo, já fizemos a oração final, já está tudo certo. Ok, um abraço, pessoal, tudo de bom. A todos. Muito obrigado pela participação. Bons fluidos. Obrigado, Rogério. Um abraço. Outro.